Fala, Skulovers, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Lucas, criador do canal Skulovers. E hoje eu vou disponibilizar aqui pra vocês a live que eu e a Ju fizemos lá no nosso Instagram. A gente fez uma live em conjunto, eu e ela, respondendo algumas dúvidas sobre suculentas no inverno. A gente fez lá e pra ficar mais legal a gente vai disponibilizar aqui no YouTube também, pelo menos a live rende aqui no YouTube, fica gravada aqui e tudo mais. Lá no Insta ela fica disponível por 24 horas só, então aqui pelo menos a gente deixa a live por tempo indeterminado aqui. E pelo menos rende conteúdo, tem várias perguntinhas, tá bem legal. Então confere aqui, eu vou deixar metade da live aqui, metade vai estar lá no canal da Ju, então aqui vai ser parte 1 e lá vai estar a parte 2 disponível pra vocês. Então eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like, não esquece de curtir os vídeos do canal, não esquece de se inscrever e principalmente assistir os anúncios, hein, pessoal? Agora o canal tá monetizando e é importante que vocês não pulem os anúncios do canal, tá? Então confere aí como foi a nossa live lá no Instagram. Bom dia, Skulovers! Como prometido, né? A gente vai fazer a live hoje, respondendo algumas coisinhas dos seguidores aqui. Oi, 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 oi. Bom dia, queridos. Bom dia, Lucas. Tudo bom? Bom dia, Ju. Bem, e você? Tudo bom, meu amor? E aí, Olha, gente, estão animados? Já temos gente do Japão assistindo já. Olha, sucesso! Deixa eu arrumar Bom a câmera. dia! Tomando café, gente. Estão servidos? Ah, eu quero. Hoje eu não fiz café. Eu quero. Nossa senhora, preciso. Esperar mais um pouquinho a galera entrar. Deixa eu descer isso aqui, tá muito alto. Cara de sono, olha só. A pessoa quer sair à noite, né? Acha que é o quê? Ah, Razane na balada. Então. Vamos começar, Ju? Vamos, partiu, partiu. Você recebeu várias perguntas aí, né? Recebi algumas perguntinhas. Eu abri ontem uma tag de perguntas e o pessoal mandou algumas perguntinhas pra gente conversar sobre. Legal, vamos aproveitar então as perguntas para responder. Tá. Bom dia, pessoal que tá entrando, tá? Sintam-se à vontade para perguntar também, caso a gente não responda aqui alguma. A gente pensou em fazer essa live para tirar a dúvida de vocês sobre as suculentas em relação ao inverno que está chegando, né? E fica um caos, né? No cultivo de todo mundo por conta da mudança de temperatura, bastante chuva. Então vocês podem ir perguntando e a gente vai respondendo também. Isso. Bom, pessoal, a Cláudia perguntou assim: podemos trocar o substrato no inverno? E aí, Ju, o que você acha? Então, a gente tem que pensar que as plantas, em geral, entram em dormência no inverno. Então, não é um bom período. Exceto a Ionium, né? Que daí é legal mexer, que ela sai da dormência. E você mencionou também que a Sempervivum, né? Eu não cultivo Sempervivum. Aí essas duas espécies a gente pode. As demais eu não aconselho, não, gente. Deixa Isso aí. quietinha. Então, é o que a gente está conversando. Primeiro é que a gente não é botânico, a gente não entende, assim, cientificamente das plantas. A gente entende de cultivar mesmo. Eu cultivo, Sim. a Ju cultiva. Então, o que a gente vai falar é as nossas experiências. O que acontece aqui na minha coleção, que a gente sabe, Echeveria, no modo geral, as crassuláceas, Echeveria, Sedum, Crassula, essas crassuláceas aí, elas no período do inverno, elas tendem a entrar em dormência. Não, algumas às vezes não entram, algumas a vida segue normal, mas na natureza elas entrariam em dormência. E aí não seria interessante a gente mexer na planta nesse período.
Porque a planta, você pode fazer a troca e a planta não reagir bem a essa troca. Agora, sempervivos e aeoniums, elas estão acordando da dormência. A dormência dela é no verão. Então, é esse momento que elas se desenvolvem, é esse momento que elas vão voltar a crescer e dar broto. Então, nascem sempervivums e aeoniums. É interessante, às vezes, você fazer um replantio, adubar. Super Olha lá quem chegou, concordo. Fran. Oi, Fran, Oi, tudo bem? Fran, tudo bom? Muito frio aí na Itália? Então é isso. Super Trocar concordo. substrato, eu não trocaria de plantinhas que não entram, que entram em dormência. Meu dog chegou aqui. Bonitinho. Super concordo. Até porque, gente, de repente é um desperdício. Vai desperdiçar substrato, vai desperdiçar adubo e a planta pode se estressar sem motivo. Se Você acontecer pode alguma coisa perder a que... planta, né? Sim, com certeza. Se tiver necessidade por conta de praga ou o vaso caiu no chão, não tem jeito, Sim. beleza, troca. Senão, eu deixo quieto. É. Aqui eu só vou mexer até o final do outono. Sim, eu também. Também. Faço uma adubação agora, É, geral, e depois paro. E umas 2 semanas antes de começar a primavera, aí eu faço um replantio geral. Aí é sim, bem legal que elas florescem na primavera. exato. Aí renova substrato, é interessante. Sim, dá um Vamos para a trabalho, mas próxima? vale super a pena. Ó, recebemos uma agora. Essa é de agora, mandou agora. Nunca passei o inverno com as minhas suculentas. Tenho muita dúvida nas regas. E aí, Boa Ju? pergunta. Boa pergunta. Rega no inverno. Rega no inverno. Ó, gente, eu moro em São Paulo. Aqui em São Paulo é o caos, porque é muito úmido, chove pra caramba. Então eu entro em pânico. Não sei se vocês também têm esse problema. Chove demais, então choveu 2, 3 dias, eu tiro as minhas plantas que eu consigo tirar da chuva, porque senão não dá certo. E não rego, só quando tem assim invernos estranhos que tem muito calor, tal, aí eu rego um pouquinho, mas em geral é muito pouco, não é necessário. A menos que as pessoas assim estejam no Nordeste, que o inverno é seco, aí beleza, aí a gente pode regar, senão não. O que que você acha? Concordo. No inverno, a gente tem algo que no verão a gente tem também, mas é em quantidade muito menor, que é o orvalho. Tipo, eu amanheço aqui em casa, as plantinhas elas estão todas umedecidas por cima com orvalho. E as chances, é o que a gente sempre fala, é o que eu sempre falo no meu canal. A chance de você matar uma planta afogada é muito maior do que você matar uma planta seca, né? Com certeza. Então a gente evita encharcar vaso quando tá inverno. No outono, agora no outono, aqui eu também sou de São Paulo, do interior de São Paulo, apesar de ser bastante úmido, eu acredito, mas aqui, por exemplo, ó, o sol já tá estralando aqui, ó, nas minhas costas. Então, durante o dia tá fazendo um sol de verão, sabe? No final da tarde que começa a cair o tempo e aí à noite faz aquele friozinho gostoso. Então eu não tenho frio durante o dia ainda. Então, no outono, se você quiser regar, se você vê que a planta tá precisando de rega, dá para você jogar uma aguinha ainda. Mas no inverno mesmo, que você vê que a sua planta, ela, por mais que ela esteja precisando de água, pense 2, 3 vezes antes de regar. Ou se você for regar, tenta fazer aquela reguinha bem superficial, só para você dar uma umedecida no substrato, sem encharcar, porque as chances de acontecer algo vão ser menores, eu acredito. Com certeza, ainda mais porque elas estão na dormência, né? Então significa que Exato. elas não vão aproveitar aquela Não. água. E perguntaram de fungo agora, né? Acho que passou o cacto com fungo, alguém fez uma Morena. pergunta, Uhum. né? Então, normalmente é excesso de água, né? Sim. Umidade, Principalmente em cacto, né? sim, sim. Não tem jeito. Suculenta ela é até mais resistente à água, mas cacto, errou Cacto, a nossa. rega,
Já Já era. era, né? Tem que fazer a poda radical, te retirar Exato. toda a parte fungada, senão morre tudo. Uhum. Eu tenho, assim, a experiência que eu tenho com cacto é na teoria, porque eu não cultivo cacto, mas por estar nesse meio e tal, você acaba aprendendo também. Mas eu não cultivo cacto, não tenho muito cacto na coleção. Mas é Eu tenho isso. alguns aqui, quando eu É, vejo que ficou esquisito, não tem jeito, gente. Ó, mete a faca é, esterilizada, ó, uhum. estilete e tal, e cicatriza com canela, ele vai brotar de novo, mas não demora para fazer isso, senão ele fica Não, você todo perde a errado planta. por dentro. Perde, Sim. perde sim. Bora pra próxima. Bora. Essa daqui é interessante também. O do Silas perguntou: devo guardar minhas plantas dentro de casa à noite? Hum. E aí, Ju? Então, gente, ó, planta odeia passear. Planta precisa ficar num lugar fixo para compreender todo o trânsito solar que acontece na vida dela. Não vamos ficar passeando. No máximo, aquela orquídea que floresceu, linda, aí a gente pega ela, leva para dentro da sala, curte a floração, É, devolve ela para o lugar. Não rola ficar trocando muito de lugar. Tem plantas que perdem até todas as folhas. Aquela árvore da felicidade que tem macho e fêmea, gente, odeia passear. Não façam isso. Só, sabe, vou arrastar ali para fazer faxina. Vai cair todas as folhas. Cróton odeia passear também. Não façam isso. E a suculenta também, gente. No máximo pode virar assim, alguns graus para ela ir queimando de forma homogênea no sol, tal. Mas tirar do ambiente não é legal. A planta não vai se desenvolver bem, exatamente. né? A A menos gente tem que assim. entender que a gente fala muito sobre adaptação, né? Que a gente precisa fazer a adaptação da planta. E cada vez que a gente troca essa planta de lugar, é uma nova adaptação que essa planta está tendo que passar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser uma das causas de morte também, você ficar, põe a planta aqui, põe a planta aqui, põe a planta lá, põe a planta pra cá, não sei o que lá. Então, tipo, cada vez que você troca, é uma nova adaptação que essa planta tem que fazer. Ela tem que entender a umidade do lugar que ela foi, o sol que ela vai receber, a intensidade do sol que ela vai receber, se está direto, se está filtrado, vento, tudo muda a cada vez que você troca essa planta de lugar. Então, aqui em casa, quando uma planta começa a desenvolver, é quando ela se adaptou no ambiente. Você joga a plantinha aqui, ó, por exemplo, essas daqui da prateleira, eu não mexo nelas. Elas estão aqui desde quando eu plantei elas. Então aqui elas já sabem o sol que ela recebe, a umidade que elas estão. Então a partir disso elas começam a se desenvolver porque elas já se adaptaram no ambiente. Então não é interessante não ficar trocando planta de lugar. O que acontece é suas plantas ficam no tempo e você tem pouca planta. O que você pode fazer é na época que tá tipo chovendo muito, tipo 3 dias de chuva, você acaba tirando essas plantas da chuva porque senão Uhum. você vai perder essa coleção. Mas aí, ok, entendeu? Aí eu acho que vale a pena. Mas, por exemplo, eu tenho muita planta na coleção. Não dá para eu ficar tirando plantinha por plantinha e colocando dentro de casa. Aí nem eu entro dentro de casa mais. É. Então, tipo, aqui o que eu costumo fazer? Joga um plástico em cima. Joga alguma coisa em cima só para cobrir Boa ela. ideia isso aí. Nunca fiz isso. Boa Só para ideia. cobrir ela, por exemplo, numa chuva muito forte. Então, aí eu pego e estendo aqui, já era, show. Vou colocar nos blocos. Meu sobrinho, gente. Oi, sobrinho. Aí é isso que eu faço, mas para quem tem muita planta na coleção é realmente mais complicado. Por exemplo, a Fran entrou aqui na live. Eu sigo a Fran no YouTube, foi uma das primeiras youtubers que eu segui. Ela mora na Itália, para quem não conhece, e lá tem neve na época do inverno. Ela faz exatamente a mesma coisa. Existem plantas que não sobrevivem à geada. E as que não sobrevivem, ela recolhe para dentro da casa dela. As que ela sabe que já dá, que dá para ficar, o máximo que ela faz é cobre com plástico.
só para a neve não ficar em contato com a folha, né? Com a derme da planta. Mas é difícil ficar tendo que transportar. Eu não acho muito interessante a ideia, não. Sim, também não gosto muito, não. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Aqui, essa é interessante. Rega em lugares de clima quente no inverno, como fica? É aquilo que a gente já comentou, né? Tipo, no Nordeste, aí a pessoa vai sentindo como é que tá, né? A planta. Eu acho que a gente tem que observar tudo, gente, planta por planta, e se conectar com cada plantinha, entender como que ela está se desenvolvendo e qual que é a necessidade. Coloca o dedão lá dentro, vê como é que está a umidade do substrato. Não tem como a gente passar uma receita pronta, né? Ai, são 100 ml para um vaso de X tamanho. Não tem receita pronta. Não. Cada plantinha é de um jeito, na minha casa, na casa do Lucas, na casa de vocês. Tem que observar mesmo. Exato. Cultivo é isso, cultivo é a observação. É você estar presente ali perto da planta e ver o que está acontecendo, como ela está reagindo aos seus tratos, né? Sim. E eu concordo com o Ju. Assina embaixo, Ju. A Adri perguntou aqui, ó, troca de substrato de quanto em quanto tempo? Uso Carolina Soil. E aí? Por mais que essa não seja Carolina, o que você está fazendo? diretamente no... né, não seja necessariamente de inverno, mas acho que é interessante. Substrato Carolina Soil, ele não tem matéria orgânica na composição. Então ele é basicamente composto por turfa, que é aquele musgo de esfagno, né? Com vermiculita e algumas tem casca de pino, casca de arroz. Depende da classe que você compra o Carolina Soil. Então, basicamente, Carolina Soil você não precisa trocar. Porque ele em si tanto faz, sabe? Ele é mais para fixação de raiz. Aí é interessante você adubar. O Carolina Soil, o segredo do Carolina Soil é a adubação. Porque como ele não provém vitamina, não devolve o que digamos que a suculenta precisaria para desenvolver ok, a Carolina Soil é a adubação. A troca de substrato em si vai depender de você. Quando você for trocar de vaso, ou se está com alguma praga, como aquela hora a Ju falou, que é interessante, você trocar o substrato, está com cochonilhas, está com nematóide, aí você acaba, né, descartando aquele substrato. Mas aqui eu tenho vaso que está há mais de um ano com o mesmo substrato e a planta continua desenvolvendo. Agora é interessante trocar, porque um ano o substrato já ficou velho e tudo mais, e não é Carolina Soil, é um outro substrato. Mas acho que depois de um ano dentro do vaso, acho que já deu um tempo ok. Ah, legal. Legal. É o que eu faço também. Na época da primavera eu sempre troco. E dá uma vez por ano. Uma vez Mas por ano eu acho que é não ok. uso Carolina. O Carolina eu comecei a usar por teste. Eu comprei um saco para testar. Acabei gostando, mas assim, não faz milagre. Né? Tipo, as pessoas ela acaba colocando muita expectativa em cima de algo e realmente ele não faz milagre, tá? O que eu gosto do Carolina Soil é o enraizar dele, que é mais fácil. Mas não faz milagre Carolina Soil. Deixa eu ver aqui. Eu faço adubação regular e uso alguns adubos familiares também. Dri, só cuidado na época do inverno mesmo com a adubação, porque senão você pode queimar as raízes da sua planta. Como ela não vai absorver o nutriente, aquele nutriente vai ficar cozinhando dentro do vaso. Às vezes não é interessante. Vamos ver uma próxima aqui. Casalar está perguntando sobre molhar com garrafa até escorrer a água ou só borrifar por cima. Então, eu acho que não. O Lucas costuma, né? Molhar até escorrer, né?
Sim. Eu coloco pouquinha água, porque, como eu mencionei aqui, é muito úmido mesmo. Então, vai da observação mesmo, gente. Não tem regra. Não Não. dá para passar a receita pronta mesmo. Eu não gosto de molhar em cima da suculenta, porque a gente molha de manhã, fica a água em cima e vem o sol, cozinha o miolo da planta. Eu evito molhar em cima. É, aqui em casa, essas que ficam aqui, tem essas prateleiras e tem no chão. E toma chuva, então cai água em cima. Mas aqui eu deixo as que eu sei que não tem problema acontecer isso. Tipo as pruinadas, essas eu já não gosto de deixar também. Mas aqui eu faço rega abundante, aquela rega que escorre o vaso. Mas é uma por semana, às vezes uma a cada 2 semanas, uma a cada mês. Depende muito, gente. É a observação. É você saber observar a sua planta e como ela está respondendo. Sim. E saber também qual que é o tamanho da raiz, né, da planta. Se vocês entrarem depois no meu Insta, eu procuro, quando eu faço replantio, eu procuro postar a foto com a raiz da planta. Tem umas plantas enormes com uma raiz ridícula. Então não tem por que a gente encher de água se ela não vai absorver. Não. Até porque a planta ela também respira pela folha, né? Sim. Então, esse sereno que cai durante a noite, ela também absorve esse sereno pelas folhas, né? E é água. Ela tá se hidratando junto. Sim. É, gente. Vai ficar passando gente aqui, porque aqui em casa hoje tá movimentado. Páscoa. Aqui, ó, o Felipe perguntou o correto molhar o suculenta à noite. É, entardecer. Da tarde para noite é o ideal. Porque é nesse período que eu não sei o correto, como explicar, mas é onde ela vai mais conseguir absorver mais os nutrientes que você aduba, caso for adubo, ou a água. Tipo, é nesse período, da entardecer para noite. Ó, tá batendo sol aqui, Jaime. Como fazer muda de cacto estrela? Ju, e aí? Cacto estrela, você que Estrela tem. que diz é a estapélia? Da pele, eu acho. A estapélia, né? Eu acho que... Cara, ela brota se você pegar o topo do caulezinho e cortar, colocar para enraizar, ela vai brotar. Só que daí tem que tomar muito cuidado com a rega, porque ela é doida para fungar. Então tem que ir muito cuidado até ela enraizar bem. Eu não vou dar palpite porque eu sou péssimo com essa planta. Eu fiz isso com a minha, deu super certo. É. Demora bastante para ela dar novas brotações, mas depois dá certo. E deixar Nossa, na vai pra sombra. frente. Eu queria ver as floração, mas não vai. Não consigo. Muitas folhas secas na base da suculenta. É sinal de pouca água? Depende. Depende da planta. Tem planta que tem a folha fininha e seca mais rápido. As que tem a folha mais carnudinha demora mais para secar. Mas é aquilo que a gente sempre fala, observação. Observa a planta, vê se ela está recebendo e conseguindo se hidratar pelas raízes, às vezes verificar se a raiz está ok, se não tem praga, se ela está com a raiz saudável. Sim. Mas tipo a glauca, a pumila, a eonium, que tem essa folha mais fininha, seca bem mais rápido do que as outras mesmo, é normal. E até por isso você pode dar aquele dedinho a mais de água, por exemplo, que daí vai garantir que seque menos. Mas vai secar mesmo assim, que é uma planta que seca mais rápido, é normal. A chaviana também, né? Fica Isso. toda seca Nossa. por baixo. E lembrando, sempre tirando também, porque olha, para dar cochonilha nessas folhas secas, Sim. principalmente na chaviana, Deus o livre. Chaviana e cochonilha é... O Paulo tá falando que depois que cortou o cacto estrela na ponta, perdeu. Será que você colocou muita água? Porque o que tem que fazer também é cicatrizar com canela, deixar na sombra até enraizar e pouquíssima umidade, senão apodrece mesmo.
Isso. Eu não vou falar sobre porque eu já perdi a minha algumas vezes. Essa planta é difícil. Ela renasce, mas nossa, aqui em casa nunca floriu. Sério? Então, sério. Nunca consegui fazer flor dela. Uma pena, porque eu queria tanto. Eu acho O tão cheirinho linda. bom, né? Você queria sentir o cheirinho gostoso dela. Mas eu acho linda. Nossa, aquela linda. amarela. Ai, eu acho linda. Vamos ver mais uma aqui que o pessoal mandou ontem. A Andressa. Aqui. A Andressa, quais equivérias resistem à geada? Difícil falar. Porque... É difícil falar porque eu nunca passei por geada. Então, aqui em São Paulo, dificilmente a gente vai passar por geada. Então, é difícil na prática a gente dizer quais passam. Então, o ideal para você ver algo sobre geada, sobre inverno, é ir lá no canal da Fran. Porque a Fran mora na Itália e lá tem essa característica de inverno bem forte. E lá ela fala para você o que resiste e o que não resiste. Ela grava, ela mostra. Então é mais interessante, porque assim, eu nunca passei por isso, então eu não sei dizer para você. Eu não sei dizer quais resistem. Eu sei que elas são bastante resistentes, mas quais vão aguentar uma geada é difícil. Na dúvida, cobre. Na dúvida, tá com plástico em cima. Eu acho que o Orostaches resiste. Resiste. Os Hypervivals, no geral, todos resistem. Agora, o Orostax, eu acho também que resiste. Aeonium, deixa eu lembrar. Aeonium... Eu não lembro. Porque a Aeonium tá fora da dormência, então eu acho que resiste sim. Né? Mas eu acho que as que entram em dormência, que é o caso das equivérias, talvez não resistam. Geada, eu acho que não. Tem que pesquisar, então, nesse canal que você sugeriu, né, da Fran. Vão lá na Fran encher o saco da Fran. Fala, Fran, o Lucas mandou vir aqui. Lucas, vou te mandar muda dela já enraizada, só que da vermelha. Pode mandar, Felipe, oxe. Claro que eu quero. Tá aceitando, pode mandar. Se tiver da amarela, pode mandar também. Por mais que elas não gostem de mim, mas a gente faz gostar. Dedinho verde, vamos ver. Qual o segredo com colar de pérola? Muita gente não consegue ir pra frente. Comprei uma e já estou preocupado. Nossa, eu só tenho um brinco de pérola aqui, gente, porque só deu uma bolotinha. Bolotinha. Meu, aqui não tá dando certo, não. Não. Você conseguiu? O seu tá dando certo? É uma planta bem temperamental. Quando ela decide melar, você perde o vaso inteiro, do nada, sem explicação. Mas aqui em casa tá indo. Eu plantei no Carolina Soia. Aquela coisa, sem segredo, sabe? Não tem segredo. Eu plantei no Carolina Soia. E as regas eu dou aquela borrifada de água todos os dias, assim. Principalmente nas folhinhas, nas bolinhas. Mas é dica de outros seguidores, assim, que me deram. Porque eu também não conseguia. E agora tá começando a crescer e se desenvolver. Mas a parte de cima, quando eu plantei, melou quase tudo. Sério? No replante. Que eu tirei do vaso da cuia que veio e plantei no vasinho de barro. Aí a parte de cima que ficou, sem as que ficou caidinha, melou. Aí só que como ela já tinha enraizado, as hastes não caíram, elas ficaram enraizadas, penduradas no vaso, mas essa parte de cima melou. Aí agora tá renascendo, mas tá indo. Daquele jeito. Eu acho que o segredo da colar de pérola é aquele tiquinho mais de água também, sabe? Todo dia você vai lá dar uma umedecidinha, elas gostam. E um substrato então, um pouco aqui, mais úmido. Casalar da Mona Lisa, das pendentes, falando das pendentes. Pendente, de modo geral, gosta de um pouco mais de água e não de muita luz. Sol direto. Pelo menos aqui na minha coleção eu não mantenho nenhuma no sol direto. É aquele meia sombra, porque senão ela desidrata muito fácil. E como ela fica pendente, né? Essa parte pendente pode secar.
Eu tive um sedum que no verão, nossa, ele secou inteirinho o caule. Seca. Então eu evito deixar no sol. E a rega dele eu dou aquela. Não encharco o vaso, mas eu dou aquela. Sabe, aquele sprayzinho de água todo dia, assim? Só pra dar aquela umedecida. Sim. É assim que eu faço, não tem muito segredo, não. E Ripsalis também é meia sombra, porque Meia senão sombra. queima, não fica bom, não. Não. Ele até pode ir no sol, mas o que acontece? Você tem que ver a natureza da planta. A natureza dela não é crescer no sol. Porque Ripsalis, eles crescem debaixo da copa da árvore. Árvore. Então não tem sentido você pegar uma planta que não nasce no sol e botar lá no sol, Sim. né? Você tem que ver da onde essa planta nasceu, tipo Ripsalis, Samambaia, tem algumas outras também que crescem assim, tipo, embaixo de copa de árvore. Não dá pra você tirar a planta e botar no sol, que você vai matar essa planta. Não mesmo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tostão, Mas, Plectranthus. Ah, o Plectranthus, nossa, não, nem se você quiser matar ele, você consegue matar, porque ele é praga, né? é, Mas é lindo. O meu tá com flor, é a coisa mais delicadinha do mundo. isso é interessante. Elas se queimam no sereno das noites frias? Depende, né? Se for no sul, aquelas noites, né, que dá menos de 0 graus, acho que pode queimar, né? Sim, Aqui nunca aconteceu. pra gente não. Não. São Paulo não. A gente não vai passar por isso. Só se acontecer sei Tem lá. picos, né, de temperatura, mas não Eu acho chega. que pra gente não. Cara, se for no sul e der aquela geada mesmo, aquela coisa pesada, aí eu acho que como a planta não tá acostumada, pode acontecer. Sim. Principalmente nas equevérias, porque equevérias tem a folha mais sensível, né? Não é igual a serpervivo, que tem aquela folha dura, que é mais resistente. Mas eu acho que vai depender do lugar que você tá. E a gente sempre fala, vamos falar de novo, do seu modo de cultivar. Se ela já está acostumada a isso, não, mas eu acho que vale a pena a observação. A Tá sua de olho. sugestão de jogar um plastiquinho por cima é boa. Gostei dessa sugestão. Principalmente para quem tem bastante, né, Ju? Se você tem pouca suculenta ainda na coleção, tá começando agora e tal, dá para você até tirar. Mas pra gente que tem a casa em uma floresta, né? Não dá. Essa bagunça, né? Essa baguncinha boa. Não dá. Tem que partir pro plástico ou um lugar que seja mais coberto. Mas só por garantia também. Que é o que eu faço aqui em casa. Que agora que eu tô começando com folhagem, mas até então era só suculenta. E eu sempre encapava as bonitinhas aqui. Tipo, em noite de muita chuva também, granizo. Vai lá, joga um plástico em cima, vai salvar as suas plantas, eu acredito. Arrasou. Vamos ver mais. Esse é interessante. Ianeges. Ian. E nos lugares que não tem inverno, tipo Brasília. Perfeito. Você pode cultivar o que você quiser em Brasília. Vai deixar Vida todo que mundo segue. com inveja. Vai Vida que segue. florescer o ano inteiro. Exato. Se Porque não tem inverno, só continua cultivando do mesmo jeito. Sim. A maior parte das suculentas são da África e do deserto do México. Então, pode ser que elas super se adaptem a Brasília. Muito melhor do que a gente cultivando em São Paulo, no Sul. Pode arrasar em Brasília. Isso. Tenho conhecidos que moram em Brasília e são cultivadores que eu inveja. As plantas estão maravilhosas. Belíssimas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa daqui foi a parte 1. Agora vocês vão lá pro canal da Ju, que vai estar disponível a parte 2 da nossa live.
Não esquece de se inscrever no canal dela também, porque ela migrou agora pro YouTube, então ela tá começando agora, precisa da nossa ajuda pra crescer e tudo mais. Eu tô dando uma força pra ela. A gente já se conhece lá do nosso Instagram. Então não esquece de seguir ela também. Mas o mais importante, deixa seu like, se inscreva, siga a gente nas redes sociais, tanto aqui quanto lá no Instagram. Vou deixar linkado aqui o Instagram nosso, tá? Assistam os anúncios do canal, porque agora é importante que vocês assistam sem pular os anúncios. Então curta, comenta, compartilha o vídeo nas redes sociais, ajuda o canal a crescer. É sempre importante essa interação que vocês têm no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!